que era necessário, porque o que acontecia ali chegava um cheiro ruim diante do Senhor. Ainda assim, Deus vai avisar Abraão antes da destruição, que sabia que Abraão tinha familiar ali. E isso, essa conversa entre o anjo do Senhor, o próprio Senhor e Abraão, se dá para uma intercessão. Deus quer que Abraão interceda por aquelas famílias que está no lugar de destruição. E Abraão intercede, começa a falar: se tiver 100, se tiver 50, o Senhor pouparia a cidade; se tiver 45, se tiver 40, o Senhor pouparia a cidade; se tiver 35, se tiver 30. E sempre Deus falou: eu pouparia a cidade por amor a 30, eu pouparia a cidade por amor a 25, eu pouparia a cidade por amor a 20. Abraão já sem jeito. E se tiver 15? E se tiver 10? Deus responde que pouparia a cidade por amor de um justo. Mas não havia nenhum ali a não ser a família de Abraão, a família de Ló, e essa família é tirada antes da destruição. Quero ler com você, antes de você sentar, Salmos 121, 1 e até o 3. A palavra diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor habita de verdade em meio aos louvores. Nós queremos prestar sempre um culto de adoração ao Senhor, louvores a Ti. É maravilhoso estar na tua casa, estar no teu altar, louvando ao Senhor. Senhor, eu peço que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, porque ela é viva e eficaz, lançada, não volta vazia. Fala conosco, nos orienta, nos alimenta, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda ao Senhor. Pode sentar, queridos. Família não é simplesmente um projeto, mas é uma realização de Deus. Deus se realizou ao fazer o homem, a mulher, com o propósito de constituir família. Nós, agora há pouco, no início do culto, assim como todos os cultos, nós dissemos assim, na oração apostólica: eu e a minha família viveremos um novo tempo. Nós estamos falando isso desde o início de janeiro. Olha a palavra profética de acordo com o propósito que Deus tem para a igreja. Nós dissemos também: espada pelo Senhor, espada pela minha família. O Senhor quer usar a sua vida para resgate de famílias. A primeira é a sua. Deus precisa de uma pessoa na casa para transformar aquela casa, mas Ele precisa, pelo menos, uma pessoa. O pastor, o sacerdote pode estar orando, mas quem tem a ligação espiritual e emocional, a autoridade delegada para o seu familiar é a própria família. Por isso, sempre que Deus quer começar algo novo, Ele visita um lar. Deus traz famílias para a igreja para transformar cidades. Olha a importância da igreja, que às vezes nós não damos tão importante. Para Deus, a igreja é muito importante porque são famílias. Para resgatar mais famílias em uma cidade. Se nós compreendermos isso, por isso que o inimigo quer de todas as formas abalar a estrutura de uma igreja, quer dividir, quer colocar um sentimento que nós não sabemos nem onde botou. Às vezes o pensamento de uma pessoa, ela enxergou de outra forma, ela entendeu de outra forma. O inimigo começa às vezes a criar divisões, às vezes um grupo que é o grupo da igreja
Porque Deus tem um propósito para a igreja. Porque se a família não é simplesmente um projeto, é uma realização de Deus. O Salmo que nós lemos, o Salmo 128, mostra que a bênção começa no coração. Começa no coração. A palavra fala que teme ao Senhor. Se eu temo ao Senhor, está em mim, está no meu coração. Então, ele começa falando de uma bênção individual. E o meu relacionamento com Deus tem que ser primeiro pessoal, individual. Não vai ser, a salvação não vai ser coletivamente. A palavra fala que muitos virão, que João viu muitos vestidos de branco, mas todos individualmente tendo um relacionamento com Deus. A igreja é uma unida, nós fazemos grandes coisas. Ontem mesmo nós estávamos aqui e conquistamos tantas coisas na obra. Fizemos essas bandeiras, fizemos essas decorações para poder ficar bonito para as pessoas que viriam, mas o objetivo era levantar aqui recursos para uma obra que precisa e também fazer uma comunhão das pessoas e comunhão com pessoas novas, talvez que ontem tinha pessoas aqui que não se tem igreja. E mais que isso, nós tivemos ontem duas igrejas fazendo esse propósito. Olha que lindo, uma igreja unida, agora mais do que uma outra igreja. Atibaia e Bragança estavam unidos com o mesmo propósito. O resultado, qual foi o resultado? Corpos cansados, claro, mas um sorriso é algo inexplicável, porque a gente não sente. Hoje mesmo eu já não estou sentindo cansado, porque é uma anestesia do Espírito. O Espírito Santo faz isso. Então, o Salmo 128 mostra a bênção que ela começa no coração, que teme ao Senhor, mas se revela dentro da casa. Você viu? Que você comerá do fruto do seu trabalho, Deus vai te sustentar, Ele vai te dar trabalho e vai te sustentar. Você será feliz. Tantas pessoas lá fora têm tantas coisas e falam: eu não tenho felicidade. Onde que eu acho felicidade? Como é que você um dia você é feliz? Aqui o Salmo diz: você comerá, você terá trabalho, você será feliz e tudo irá bem com você. Tudo. Se comer de bom, tudo irá bom, tudo irá bem. A sua no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Então imagina, uma esposa alegre, próspera, frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Rebento seria cheio. É claro, no contexto judeu, a família completa tinha que ser uma família cheia, uma família com muitos filhos. Então aqui o Salmo está mostrando exatamente o que nós seremos quando nós tememos ao Senhor. Quando nós ofertamos pela nossa família, nós estamos dizendo: Senhor, o meu lar pertence ao teu propósito. O meu lar pertence ao teu propósito. O casamento é restaurado, os filhos florescem, as gerações são fortalecidas. Então, em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer, a oferta consagra a nossa casa. Lá em Josué 24:15 diz isso. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele está fazendo o que o Salmo 128 fala. Ele está dizendo que ele teme o Senhor. Quem teme o Senhor traz a bênção para a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, queridos, aprenda a servir. Aprenda, servir é decisão, mas consagrar é preparar a casa, a família para a bênção de Deus. Quando nós consagramos nossa casa ao Senhor, toda a influência contrária perde força. Tudo aquilo que se levanta contra perde força. E a luz de Deus ocupa os lugares escuros, aqueles lugares que o inimigo está olhando. Pode ser uma brecha para ele entrar, para ele colocar a cunha e ter acesso. Não, quando nós consagramos nossa casa ao Senhor, toda a influência contrária perde força, e é como se iluminasse uma luz forte em todos os lugares da casa
deles são aqueles que estavam ali em lugar, pontos escuros. E uma chave espiritual, uma família consagrada é uma família preparada. Uma família consagrada é uma família preparada para o futuro que Deus tem. Deus tem futuro para todas as famílias. E o futuro é bom. Eu tenho que acessar esse futuro. Eu tenho que estar no trilho que leva ao futuro. Às vezes, muitas vezes, a gente sai fora do trilho, sai fora do caminho, sai fora da rota. Mas uma família consagrada, uma família preparada para o futuro que Deus tem. Em segundo lugar, a oferta levanta um memorial. Um memorial. Quando Jacó estava naquele momento tão difícil, questionando, porque ele foi um dos motivos da família dele ter sido abalada, ter sido desestruturada. Ele tomou algo do irmão, que o irmão prometeu matá-lo por causa disso. Quando Jacó estava naquela situação tão difícil, não podia nem pensar em família. Ele estava constituindo família agora em outro lugar, com um tio que também não era um tio bom, pelo contrário, era um homem mau, que deu emprego para ele, tirava o salário dele, diminuía sempre. Quando ele estava nessa situação de problema em família, o que ele fez? Um memorial. A palavra fala que ele colocou pedras. Ele estava diante de Deus no deserto. Aquilo que ele tinha para entregar de oferta era o óleo. Porque o óleo no deserto, porque não tem nada, é muita coisa. Ele protege a pele do sol, ele hidrata o corpo, é o combustível para fazer fogo. Então, a sobrevivência dele estava ali. Ele serve para ferimentos, mas a palavra fala que ele colocou algumas pedras, em memorial ao Senhor, e ele derramou todo o óleo naquela pedra. Ficou ali um memorial. Quem passava via que ali havia acontecido uma entrega, uma oferta, um sacrifício de alguém. Então, a nossa oferta levanta um memorial. Em memória de quem eu fico lembrando. Por exemplo, nós chamamos de memoriais proféticos, porque uma área dessa minha casa eu sei o que aconteceu, que palavra que eu recebi, qual foi o voto que eu fiz com o Senhor. Então fica na minha casa não somente um enfeite, fica uma memória, porque se o inimigo falar, você não vai viver isso, você perdeu tudo aquilo. Eu tenho um memorial que eu fiz diante do Senhor. É isso, memorial para ficar na nossa memória, porque Deus não esquece. Jó oferecia sacrifício por cada filho, e Deus o cercou, ele, sua casa e tudo que ele tinha. Lá em Jó capítulo 1, versículo 5 e versículo 10, vamos ler. Jó capítulo 1, versículo 5 e depois versículo 10. A palavra diz assim: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Versículo 10 diz: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Deus colocou uma cerca diante daquele que entrega ofertas ao Senhor, e Deus protege a sua família como uma cerca. Proteção espiritual, livramento, cura, restauração. Pela minha família, em nossos braços não alcança, a oferta alcança.
o Senhor vê, o Senhor livra porque vê a aliança, o coração temente, como o salmo que nós lemos, Salmo 128. E o terceiro lugar, viveremos a bênção através da presença de Deus. Nós temos falado nos últimos meses, de 2 meses para cá, sobre a presença de Deus, a arca da aliança que representa a presença de Deus. Então, quando nós vivemos a bênção, nós vivemos a bênção através da presença de Deus. Quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz: o Senhor abençoou a sua casa e tudo o que tinha. Tudo o que tinha. A presença de Deus ativou 3 dimensões de bênção naquela família, a família de Obed-Edom. A primeira foi uma bênção acelerada. Foi uma bênção acelerada. Em apenas 3 meses, tudo mudou. Bênção acelerada. Deus quis mostrar para o povo de Israel que Ele era um Deus poderoso, Deus de amor, Deus poderoso, e que Ele fez isso através da vida da família de Obed-Edom. Por quê? Porque Obed-Edom abraçou a presença de Deus. A terceira, bênção abrangente. Não foi só sobre ele, mas sobre toda a casa. Toda a casa. Quando a palavra fala toda a casa, ela não está falando somente da pessoa, e às vezes ela não se limita também a falar somente da casa. A casa, ali o teto de Obed-Edom, mas a família dele, ao todo, é a casa. Não foi só sobre ele, mas sobre toda a casa. E a terceira, bênção visível. Tem bênção que a pessoa vive, mas a pessoa fala: é mesmo, nem notei. Não é? Recebi um milagre, eu estava com enfermidade, eu nem notei. Eu comprei um carro, poxa, eu nem percebi. Essa bênção foi visível. A prosperidade era tão clara que chegou aos ouvidos do rei Davi. Todos foram contar ao rei Davi. Então, é essa bênção acelerada, bênção abrangente, bênção visível. E eu quero liberar para você, para terminar essa palavra, 3 bênçãos proféticas sobre a sua família. Amém? 3 bênçãos proféticas sobre a sua família. Eu quero te convidar a ficar de pé, para receber e orar em nome de Jesus. Fosse como eu, pastor, tem um envelope para mim. Os envelopes estão todos aqui na frente, nós não espalhamos ontem as cadeiras, mas não distribuímos. Pega o envelope, independente que você tenha na mão, ter algo para entregar hoje, eu vou profetizar na sua vida. Que tudo que entrar passará por esse envelope para que você possa viver em nome de Jesus. Primeira bênção. Bênção da proteção. Que o Senhor coloque um muro ao redor do seu lar. Nenhuma obra contrária terá poder contra a sua casa, em nome de Jesus. Amém? A segunda bênção, bênção de restauração e unidade. Que toda divisão, ferida e conflitos desapareçam em nome de Jesus. Que o Espírito Santo estabeleça paz, reconciliação e harmonia no seu lar em nome de Jesus. E a terceira bênção, bênção de prosperidade e presença. Assim como na casa de Obed-Edom, eu declaro que nessa semana a presença de Deus trará prosperidade, crescimento, avanço para todos da sua casa, ao ponto de ser montados, em nome de Jesus. Amém? Levanta bem alto esse envelope. Pai, nós te louvamos, Senhor. É a tua palavra lançada, viva e eficaz, lançada não volta vazia. A tua palavra, Deus, que nós temos vivido através dela, Deus, se alimentado semana a semana, mês a mês. Já estamos caminhando para o final deste ano profético. Até aqui
nos ajudou o Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, Deus. E eu libero, Senhor, essa palavra sobre a tua igreja aqui nessa manhã, Senhor, para que viva, Deus, essas bênçãos proféticas e tenha o testemunho a contar. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como a tua palavra diz, que haja realmente, ó Deus, 30, 60, 100 vezes mais de cada semente entregue. E assim como a tua palavra diz, que o Senhor da semente é o que semeia. Deus, enche a mão dos teus filhos de semente, para que eles semeiem cada vez mais tempo para semear, e o Senhor cada vez mais coloca nas mãos, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Entregue o seu melhor, aplauda o Senhor mesmo, entregue o seu melhor. Vamos louvar o Senhor. Todos os dias estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Do fogo que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Se vós guia em meu fogo, na escuridão, presença me consoca. Quem é meu Pai, inimigo é, eu canto na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, com meu ser, entrego a tudo a Ti. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Rendo a Ti, no meu ser, entrego tudo a Ti. Bondade me seguirá, Senhor. Fiel em todo tempo, tu és
tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. De Deus. Glória a Deus por esta manhã na casa do Senhor. Glória a Deus. Nós recebemos a direção, a palavra para as nossas semanas, amém? E nós estamos na campanha de 7 passos de Davi com a arca, amém? E hoje o 4º domingo, o posicionamento de Davi. De trazer novamente a arca para Jerusalém, trouxe a presença de Deus para o lugar certo, amém? E o teu posicionamento de buscar o Senhor, cada passo de fé, cada passo na presença do Senhor, traz este ambiente, traz essa presença para a tua vida, para o teu lar, amém? E hoje, o passo da bênção da família. Deus tem bênção para a tua família. O Senhor conquistou bênçãos espirituais para a tua casa, amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta manhã, por esta palavra, Pai. E nós, Senhor, recebemos, tomamos posse das bênçãos espirituais conquistadas pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. E nesta manhã nós te pedimos, fala conosco, ministra, Senhor, o nosso coração. Abre, Pai, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Nós repreendemos todo o levante do inimigo, tudo que vem contra a ministração desta palavra já caiu por terra em nome de Jesus. E nesta manhã nós damos um passo da bênção da família. A nossa casa é bendita, o nosso lar é abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar. Amém. Hoje o 4º domingo e o 4º passo, o passo da bênção da família. Quando Davi, ele vai ali da casa de Obed-Edom e ele traz a arca novamente para Jerusalém. Davi, ele dá passos pela sua vida, pela sua família, pelo povo, pelo futuro, amém? E tenha certeza que todas as vezes que você tem a opção de escolher a presença de Deus para a tua vida, e você diz sim, eu quero a tua presença, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Quando você traz a presença de Deus para a tua vida, para os teus planos, para os teus dias, você traz a bênção do Senhor para a tua casa, para a tua família, porque onde a presença do Senhor está, tem bênçãos, tem milagres, amém? O que nós vemos hoje, nós sabemos que desde o início da palavra, o plano de Satanás sempre foi destruir a família, roubar aquilo que é o projeto de Deus, o plano de Deus, a formação da família. E nós vamos entender que na nossa vida não vai ser diferente. Satanás, ele vai querer sim roubar o futuro dos nossos filhos,
garante isso. Amém? A família é uma realidade desejada por Deus. Deus desejou a família. E nós vemos o primeiro casal que Deus começa com Adão e Eva, e depois o Senhor traz sobre a vida de Abraão, inaugurando este tempo das promessas de Deus sobre as famílias, e a bênção do Senhor alcança as nossas vidas no dia de hoje. Amém? O Senhor fala para Abraão: e em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas, inclui a tua casa, inclui a tua família. Amém? Então não aceite o inimigo muitas vezes colocando situações para roubar. Declare sobre o teu lar, sobre aqueles que você ama, que a tua casa é abençoada, que o teu filho é abençoado. Amém? Declare e profetiza. Muitas vezes, um familiar seu escolheu caminhos errados, muitas vezes escolheu caminhos de droga, prostituição, mas você tem a autoridade e você tem a boca profética, e você pode interferir no mundo espiritual e declarar: este não é o futuro que o Senhor tem. O futuro que o Senhor tem é milagre. Amém? É salvação, é libertação. Quantas pessoas estão presas aos seus sentimentos, presas ao passado, presas às decepções, às palavras que ouviram, mas você tem a autoridade. Então faz com que a tua voz ela ecoe no mundo espiritual, libertando aqueles que estão cativos, quebrando cadeias, quebrando sentenças, queridos. Muitas vezes nós vemos sentenças familiares. Ah, mas aconteceu assim na minha família. Ah, mas aconteceu assim com fulano. Mas nós precisamos entender: na nossa vida não vai acontecer nenhuma maldição, nenhuma malignidade, porque nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor. Amém? E sobre nós tem a bênção da família. A sua casa é abençoada, a tua família é abençoada, os teus sonhos, os teus projetos, apresenta para o Senhor, apresenta para Deus. Amém? Porque o Senhor tem essa porção para as nossas vidas, e nesta manhã nós vamos dar este passo de tomar posse de todas as bênçãos para a nossa família, todas as bênçãos espirituais para a nossa casa. Se precisa de um ungido para criar um mundo espiritual e tomar tudo aquilo que Satanás roubou, este ungido é você. Este ungido é você. Amém? Que vai tomar tudo aquilo que Satanás roubou, que o Senhor já decretou que é bênção. Amém? E que o Senhor já falou que a tua família é abençoada. Você não vai aceitar nenhuma sentença, porque Deus escolheu cada um de nós para sermos instrumentos dele nesta terra. E você vai manifestar a bênção do Senhor na tua vida e na tua casa. Amém? Muitas vezes nós conquistamos pelos outros. E às vezes você pode ter conquistado pelos teus filhos, você pode ter conquistado pela tua casa. Muitas vezes você deixou alguns sonhos de lado, algumas coisas que você gostaria de fazer para você, porque você fez em prol de outras pessoas. Mas o Senhor te diz nesta manhã que chegou o tempo dele te restituir, chegou o tempo dele te honrar e dele mostrar o poder dele na tua vida. Aquilo que é sonhos, aquilo que são projetos que o Senhor tem para você, eles vão se cumprir. O Senhor, ele não se esqueceu. O Senhor, ele não se esqueceu daquilo que são promessas e sonhos que ele plantou no teu coração. Amém? Então, glória a Deus que você teve um tempo de se dedicar pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu trabalho, mas chegou um tempo de você colher bênçãos na tua vida pessoal. Amém? Bênçãos na tua vida. É isso que o Senhor tem nesta manhã para derramar sobre as nossas vidas. A bênção da família, ela começa com posicionamento de fé. O Senhor aqui, ele faz um chamado para Abraão e ele coloca promessas sobre a vida de Abraão. Deus, ele fala para Abraão que saia da tua terra, da tua parentela. Abraão precisava se mover, amém? Envolver e romper com os ciclos de idolatria, com os ciclos daquele ambiente onde ele estava vivendo, para viver agora os planos de Deus. E queridos, isso é algo fundamental na nossa caminhada com Deus. Posicionamento de fé, romper com os
chorar, que muitas vezes, né, nos deixam decepcionados, muitas vezes nós reconhecemos, muitas vezes nós fechamos as portas, falamos não para essas situações, mas chega um dia, queridos, que nós vamos calar a voz da nossa alma e falar: Senhor, eu quero ouvir a voz do teu Espírito. E Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. E o Senhor fala para ele, né, sair daquele ambiente para um novo tempo de Deus, para um novo ciclo de Deus na sua vida. E o Senhor tem este ciclo de bênção nas nossas vidas. E o Senhor tem novidades para as nossas vidas. E o Senhor tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Nós sabemos a história de Abraão, que não foi do dia para a noite. Não foi assim, o Senhor prometeu e já aconteceu. Houve uma caminhada de fé. E a palavra fala que onde Abraão ele ia construir o que? Um altar ao Senhor. Era uma vida de fidelidade ao Senhor. Era uma vida de caminhada com Deus. Amém? E o Senhor, ele deseja isso de nós. Que nós tenhamos uma vida de caminhada com Ele. Que nós possamos, aonde formos, mostrarmos a presença de Deus. E que nós, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de convívio, nós venhamos mostrar essa presença de Deus. Nós possamos mostrar este altar que nós construímos de um relacionamento com Deus. Hoje o que nós vemos muitas vezes são pessoas que dentro dos lares, elas mostram o seu pior. Mas não deve ser assim. No lar nós vamos mostrar o nosso melhor para aqueles que estão à nossa volta. E nós vemos as famílias lá fora destruídas muitas vezes porque elas não, né, têm essa comunhão dentro dos lares. E muitas vezes permite Satanás roubar, trazendo confusão, discórdia, briga. Mas o nosso lar precisa ser um ambiente onde nós trazemos a presença de Deus, onde nós construímos altares ao Senhor, altar de adoração, altar de gratidão a Deus. E assim é a caminhada de Abraão, um homem que tinha compromisso com Deus. Amém? Que nós possamos abrir espaço para coisas grandes que o Senhor tem, abrir espaço para o novo que o Senhor tem nas nossas vidas, para a porção que o Senhor reservou para esse tempo. Ser uma bênção envolve maturidade espiritual. E Abraão, ele teve a maturidade espiritual nas faces da tua vida para carregar esta marca de bênção, para trazer a bênção do Senhor para a sua família. E nós sabemos que as gerações, amém, são gerações abençoadas a partir de Abraão. A bênção do Senhor nasce nesta família. O propósito de Deus se cumpre, amém. E Abraão, ele precisou ser maduro. Que nós possamos ser homens e mulheres maduros para obedecer à voz de Deus, para aceitar os desafios, amém, para assumirmos a nossa posição no mundo espiritual, para nós nos relacionarmos com este Deus Todo-Poderoso e saber que tem um lugar de autoridade para a nossa vida, tem uma posição que Deus escolheu para cada um de nós. E você é a boca profética do teu lar, você é aquele que leva a luz para a tua família, amém. E toda a tua casa precisa ver a luz de Cristo, precisa ver o poder de Deus, precisa ver a grandeza de Deus na tua vida. E a bênção do Senhor, ela chega através de Abraão, amém, sobre as nossas vidas, através de Jesus Cristo, que conquistou para cada um de nós a bênção da família, a porção espiritual de famílias benditas do Senhor nesta terra. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? A bênção do Senhor chegou nas nossas vidas através do sacrifício de Jesus Cristo. A entrega de Jesus Cristo trouxe a bênção do Senhor sobre a nossa casa e a nossa família. Então nós não vamos aceitar, queridos, maldições, porque muito se fala em maldição hereditária, não é isso?
preciso nós lermos aquilo que é a palavra de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. É preciso alimentar as bênçãos de Deus dentro de nós, porque o mundo, ele só joga caos, maldição, situações difíceis, e se a gente for deixar, a gente vai sendo alimentado por aquilo que são as influências do mal. Não, eu vou avivar, eu vou trazer a promessa do Senhor dentro do meu coração, porque assim foi com Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 15, o versículo 2. Gênesis 15, 2. Diz assim: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se contínuo, sem filho e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Amém? É necessário a gente alimentar a promessa, o avivamento no nosso coração, ter vivo dentro de nós a certeza da promessa. Amém? Enquanto Abraão, ele estava perto do seu sobrinho órfão Ló, ele julgava que ele poderia ser o seu herdeiro. Mas quando ele não tinha mais Ló ali do lado dele, Abraão, ele começa a se preocupar e buscar pelo seu milagre. E quando Ló se aparta dele, Abraão, ele expõe para o Senhor aquilo que era ferida. Eu não tenho herdeiro, Senhor. Eu não tenho. Possibilitando através deste reconhecimento a liberação do milagre. Tem coisas que às vezes a gente precisa ter aceito. Tem coisas que às vezes precisa reconhecer que a gente precisa de um milagre. Porque às vezes a gente vai levando a nossa vida e se o milagre aconteceu um dia. Mas Abraão precisou ficar sem o sobrinho dele perto, sem Ló, para ele reconhecer: Deus, eu não tenho herdeiro. Eu não tenho. Para que ali ele manifestasse dentro do coração dele aquilo que era dor, aquilo que era verdade que tinha dentro do coração dele. E que nós possamos olhar para a nossa vida. E muitas vezes nós estamos nos apegando e firmando a nossa caminhada em alguns nós, em algumas coisas que para nós são palpáveis. Mas e se o Senhor tirar Ló? Se o Senhor tirar isso, que muitas vezes para nós é palpável, e a gente olhar e falar: eu não estou vivendo o meu milagre, eu não estou vivendo a bênção que o Senhor preparou para mim. Que nós possamos nesta manhã avivar o milagre de Deus dentro de nós, a promessa de Deus dentro de nós. Tem promessa para a nossa vida, tem promessa para a nossa casa, tem promessa de Deus para a nossa família. Amém? E se for preciso expor para Deus aquilo que nós sentimos, nós vamos expor. Senhor, eu não tenho quem me substitua. Senhor, eu não tenho um herdeiro. Senhor, eu não tenho uma família. Senhor, eu não tenho isso, mas eu quero, eu desejo, eu sei que o Senhor pode trazer à existência o milagre. Eu não tenho ainda um pai salvo, uma mãe salva. Eu não tenho. E a gente precisa expor para Deus, para que nos altos céus Ele traga e Ele interfira e Ele traga o milagre, libere sobre nós o milagre. Amém? E lá no livro de Romanos 4:20 diz assim: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para lhe cumprir o que havia prometido. Quando Abraão, ele ouve a voz de Deus falando para ele: sai para fora, olha para os céus, olha as estrelas dos céus, vai ser assim a descendência que eu vou te dar, numerosa. E que nesta manhã nós possamos sair, sabe, sair da tenda, sair daquilo que são as dores, as lutas, as dificuldades, as guerras que nós estamos enxergando. Porque tem dia, querido, que nós
nós só estamos, né? Tá ali, tá difícil. Então você precisa sair e falar: Senhor, eu quero olhar para o céu. Eu quero olhar para o céu e entender que tem milagre para a minha vida. E compreender que tem promessa para a minha vida. Eu quero olhar para o céu e ter essa certeza. E não duvidar da promessa do Senhor na minha vida. Amém? Que nós possamos nesta manhã fortalecer dentro de nós. Amém? Dentro do nosso coração. Trazer esse fortalecimento espiritual. Porque eu vou viver as promessas de Deus. Eu vou ser uma mulher, um homem bendito do Senhor nesta terra. Eu vou ser aquele que carrega a alegria, a paz, que carrega o vigor, a disposição. Eu sou aquele que carrega marcas espirituais, como Abraão, ao receber a palavra, a promessa do Senhor. Dentro dele ele não duvidou e ele creu na promessa. Que nesta manhã nós possamos ter essa convicção que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Que Ele vai trazer sobre nós as bênçãos. Que nós possamos olhar pelos olhos da fé. Que nós possamos, sabe, debaixo de tudo aquilo que muitas vezes tem encoberto o nosso milagre, que nós possamos tirar tudo aquilo que tem encoberto, de enxergar a grandeza de Deus. Porque nós sabemos que Deus é grande. Nós temos a total certeza que Ele é poderoso. Quando com uma palavra Ele cria todas as coisas. Nós sabemos que apenas uma ordem de Deus todas as coisas acontecem. Nós sabemos que Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, que Ele vive eternamente. Amém? Nós temos esta certeza. Mas muitas vezes nas nossas guerras nós limitamos a grandeza de Deus. Muitas vezes nas nossas lutas nós achamos que Deus não é tão grande assim, que Deus não é tão poderoso assim, que Deus Ele, né, não está pronto para agir na minha vida. E sem perceber, às vezes inconscientemente, ou sem, sabe, desejo de ter um sentimento assim. Mas muitas vezes nós falamos: Deus, o Senhor não pode na minha vida. Muitas vezes nós limitamos Deus na nossa própria história, na nossa própria família. Mas que nesta manhã nós precisamos falar: Senhor, eu quero romper com toda a incredulidade no meu coração. Se os anos de espera, se as dificuldades que eu estou vivendo, se os dias difíceis que eu estou vivendo têm roubado a minha visão espiritual, peça para o Senhor: Senhor, me chama para fora. Me chama para fora desta tenda que eu estou, muitas vezes aprisionado nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Me chama para fora para ver a grandeza que o Senhor tem para a minha vida. Pede para o Senhor nesta manhã te tirar de dentro, da onde você muitas vezes se enfiou, das cavernas, das covas, das dores, da solidão. Pede para o Senhor: você precisa sair deste ambiente que eu entrei, e eu preciso enxergar as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso enxergar que o Senhor tem muito mais para realizar na minha história, que o Senhor não terminou ainda, o Senhor não pôs um ponto final na minha história. Tem muito ainda para acontecer, querido. Tem restituição, tem honra, tem alegria, tem promessas de Deus, e elas vão se cumprir. E o único que pode nos tirar da frustração, o único que pode limpar o nosso coração das perdas que nós vivemos, o único que pode nos ensinar a viver a vida que nós precisamos viver hoje é o Senhor, é o Espírito Santo. E Ele foi nos deixado, o Senhor deixou o Espírito Santo para que nos ensinasse todas as coisas. Então pede para o Senhor: me ensina, Pai, me ensina a viver os meus dias hoje, me ensina a viver hoje na idade que eu tenho, na família, na forma, do jeito que eu estou, né? Porque nós passamos fases das nossas vidas, né? Nós passamos fases onde nós estamos na casa dos nossos pais e nós somos cuidados por eles. Depois nós temos a nossa vida adulta, nós casamos e aí tem filhos, e às vezes você tem um filho pequeno, daqui a pouco você não tem mais um filho pequeno, você tem um filho grande. E todas as fases nós vamos aprender a viver todas as fases, porque elas não são iguais. E não dá para ter as mesmas atitudes nas fases diferentes da nossa vida. Não dá para você ter a mesma atitude que você tem com o teu filho e com o teu marido, não é assim? E na nossa vida também não dá para mim ter a vida que eu tenho hoje com a mesma mentalidade que eu estava no passado, ou carregando as marcas do meu passado. Não, Deus tem coisas novas.
o Senhor disse para Abraão: olha para o céu, olha as estrelas, você pode contar? Então é assim, mas eu não tenho filho ainda. Abraão não tinha um herdeiro, mas o Senhor tinha a promessa. O Senhor já estava dando a promessa, e através de alimentar a promessa, sabe o que acontece? Muitas vezes nós perdemos algumas bênçãos por não alimentar as promessas, porque nós achamos que está demorando, porque nós achamos que não vai acontecer mais. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Passe o tempo que passar, passe o deserto que passar, a situação que passar, Deus prometeu e Ele vai cumprir as suas palavras e as suas promessas. E nós sabemos que anos se passaram para que a promessa se cumprisse, para que Abraão tivesse um filho. Amém? Então, confia no Senhor, confia no Senhor. E nós precisamos, em segundo lugar, como Abraão, nos levantarmos como intercessores da nossa família. Seja abençoador da tua casa, seja abençoador da tua família. Nós estamos numa sociedade, no mundo, onde se perdeu muito isso. E até a família muitas vezes não se preocupa com o outro. Nós temos que romper muito a ligação familiar, né? E a gente vê isso, eu vejo isso quando minha avó era viva, todos os tios se reuniam na casa da avó, né? E aí quando a avó falece, a gente não tem mais essa comunhão. E às vezes isso vai se perdendo também espiritualmente, vai se perdendo esse elo, essa aliança de abençoar a família, de orar pela família, de ser um intercessor, e que você possa ser um intercessor da tua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua vida. Interceda, amém? Ore. E lá em Gênesis 18, 32, Abraão, ele se levanta para interceder e fala assim, Gênesis 18, 32, finalmente Abraão disse: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais uma vez, e se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Neste momento, logo, o sobrinho de Abraão, ele estava em Sodoma, e ali o Senhor fala que iria destruir aquela cidade por causa do pecado, por causa da prostituição, da idolatria. E Abraão, ele intercede, e ele fala: Senhor, se eu tiver um justo, e nós sabemos que o Senhor, ele preserva, e nós vamos ser aqueles que intercedem pela nossa casa, porque existem vidas que precisam ser preservadas das mãos do inimigo, existem familiares nossos que precisam ser preservados dos ataques de Satanás, e nós podemos orar, e nós podemos falar: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa, cobre, guarda, protege. Nós podemos ser aqueles que se levantam para entrar na brecha e guerrear no mundo espiritual, para declarar: na minha casa Satanás não toca, nos meus Satanás não toca, Satanás não toca naquilo que o Senhor me deu, que é a minha família. Amém? Então se levante hoje para interceder pela tua casa, se levante hoje para ser um abençoador da tua família. Amém? Não permita que dos seus lábios saia murmuração ou reclamação, mas que saia oração. Senhor, eu abençoo, eu abençoo. Amém? E que nós sejamos esses intercessores que o Senhor procura. Amém? A exemplo de Abraão, que o Senhor encontre em nós os intercessores, aqueles que buscam no mundo espiritual interferência, aqueles que buscam no mundo espiritual milagres. Amém? Porque muitas vezes nós não percebemos, mas muitas vezes nós oramos menos e muitas vezes falamos mais. E muitas vezes nós estamos falando, comentando, né? Às vezes até criticando, mas muitas vezes nós não estamos abençoando, nós não estamos orando pela nossa casa. Então que hoje nós possamos ter esse sinal de alerta nas nossas vidas. Amém? E entender que o Senhor nos chamou para interceder. Abençoa o trabalho, né? Daqueles que são da tua casa. Abençoa a vida profissional, abençoa os relacionamentos, abençoa, você pode, amém? Você pode ser uma boca profética e um abençoador. E em terceiro lugar, como Abraão, nós precisamos crer que os dias de juízo estão chegando. Às vezes é tanto choro, às vezes é tanta guerra, amém? Às vezes é tanta dificuldade que é difícil enxergar o milagre. Mas como Abraão, que nós possamos nesta manhã pedir para o Espírito
Santo nos ensinar e nos mostrar e colocar em nós esta certeza que os dias de riso estão chegando. O dia onde nós vamos nos alegrar com o cumprimento da promessa. O dia onde nós vamos nos alegrar com o bem do Senhor na nossa família. Onde nós vamos ver a nossa casa salva, liberta, transformada. Onde nós vamos ver os nossos sonhos, amém? Aquilo que nós muitas vezes oramos há anos, sendo ali realizados e nós desfrutar do milagre. Amém? Então creia, creia, creia. Amém? Tenha a tua caminhada crendo. Às vezes é difícil. Às vezes a gente passa por guerra. Às vezes a gente vai passar por afronta. E assim foi a caminhada de Abraão. Porque não foi um dia nem 2 dias, foram 100 anos. Abraão tinha 100 anos quando ali o Senhor cumpre a promessa na vida dele. Não foi um dia, não foi um mês, mas ele precisou alimentar a fé, a certeza, a convicção. E que hoje você se levante disposto. Fala: Senhor, eu vou alimentar a promessa dentro de mim. Senhor, eu vou ativar a fé dentro de mim. Se muitas vezes já estava se apagando a fé, a esperança neste milagre que o Senhor ia trazer uma restituição, muitas vezes de tantas guerras, cenário que eu tenho visto, roubou de minha fé. Hoje eu quero este ambiente de fé dentro de mim. Eu quero acreditar que eu vou voltar a sorrir. Eu quero acreditar que eu vou voltar a ter a alegria, que eu vou carregar o meu milagre, que eu vou viver a promessa do Senhor. Feche os teus olhos. Que você possa pedir para o Senhor nesta manhã. Fala: Senhor, tira toda a escuridão dos meus olhos. Senhor, tira toda a impossibilidade que eu estou tendo de enxergar o meu milagre. Pede para o Senhor nesta manhã abrir os teus olhos espirituais. Pede para o Senhor nesta manhã tirar todo o sentimento de tristeza, de opressão, tudo aquilo que os anos de espera causou dentro de você. Ore, canta, laçure, canta, paz. Senhor, se é preciso juntar os cacos, Pai, junta nesta manhã, Senhor. Se é preciso construir novamente, constrói dentro de nós, Pai, um ambiente de fé, Senhor. Se é preciso nesta manhã construir dentro de nós um ambiente que acredita na promessa, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia, Pai. Constrói um ambiente de fé, Senhor. Porque as guerras foram muitas, Pai. A dor foi intensa, Senhor. E nós te pedimos nesta manhã, abre os nossos olhos espirituais para enxergar o milagre. Abre os nossos olhos espirituais, porque nós precisamos sair daqui crendo, Pai, crendo, Senhor, que o milagre, ele vai acontecer na nossa vida. Ele vai acontecer na nossa história, vai acontecer na nossa família. Nós vamos crer, Pai, que vai acontecer, Pai, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor não se esqueceu da nossa casa, da nossa família. Que o sofrimento que nós estamos vivendo ou vivemos, Pai, não anula o poder, a grandeza do Senhor, não anula aquilo que o Senhor tem para realizar, Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Nós precisamos sair da tenda, Pai. Nós precisamos sair deste ambiente de dor. Nós precisamos sair deste ambiente de perda. Nós precisamos sair deste ambiente de sofrimento e olhar para os céus, e olhar para os céus, e olhar para os céus, e entender que tem milagre ainda para nós vivermos, que a nossa vida não termina assim, que a nossa história não acaba assim, ela acaba com restituição, ela acaba com honra, ela acaba, Senhor, com o lugar que o Senhor tem preparado, que é um lugar de honra, de milagres, de provisão. E hoje tudo aquilo, Pai, que estava gerando dentro de nós incredulidade, peso, tudo aquilo que roubou de nós a bênção da família, Senhor, nós te pedimos nesta manhã, abre os nossos olhos espirituais para enxergar que a nossa família ela é bendita, que a nossa casa é abençoada, porque muitas vezes nem os nossos próprios olhos estavam enxergando isso, Pai, porque muitas vezes nem os nossos olhos estavam enxergando, Pai, bênção. Mas nós precisamos nesta manhã desta cura. Nós precisamos, como Abraão, Pai, quando ele não tem olho do lado, e ele fala para o Senhor, e ele fala: Senhor, eu preciso de um herdeiro, eu não tenho. E nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, os nossos sentimentos, porque nesta manhã, Pai, nós vamos crer que os dias de riso, eles vão chegar. Os dias de riso estão chegando. Os dias de riso estão chegando para a tua vida. Os dias de restituição, de honra. Recebe a porção do Senhor na sua vida nesta manhã. Receba a unção e a autoridade de Deus na tua vida.
seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Os dias de cumprimento da promessa estão chegando. Amém? Os dias do cumprimento, da realização da bênção do Senhor está chegando. Vale a pena esperar, vale a pena confiar em Deus, vale a pena. Abraão, ele tinha 100 anos, e que hoje você possa, amém, declarar com a idade que você tem: hoje eu, com essa idade, hoje eu estou fazendo girar, nascer a promessa de Deus. Que hoje você possa declarar na tua vida que o milagre do Senhor, ele chegou. Este é o tempo que o Senhor tem, amém? Este é o tempo que o Senhor tem para a tua vida, para te marcar com restituição. Você vai olhar e você vai ver os milagres de Deus. Você vai olhar e você vai colher, você vai se alegrar. Porque muitas vezes a gente fala: quando eu vou colher? Eu tenho plantado orações, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com sofrimento. Eu tenho plantado no altar do Senhor, jejum, votos. Quando eu vou colher? Chega o dia da colheita, ele chega. Para aquele que alimenta a promessa, para aquele que, sabe, não para no meio do caminho, para aquele que não duvida. E como nós podemos ser assim? Somente o Espírito Santo habitando em nós, queridos. Somente dando a nossa vida em total submissão ao governo do Espírito Santo. E falando: Espírito Santo, me ensina a viver os meus dias, me ensina a enxergar a minha vida de uma maneira diferente. Espírito Santo, me ensina a viver a história que Deus tem para mim. Amém? E nós vamos pedir nesta manhã para que o Espírito Santo de Deus traga esta porção sobre nós, para que o Espírito Santo de Deus traga esta unção nas nossas vidas, porque nós vamos olhar, queridos, e nós vamos trazer este avivamento da fé. Se nós estávamos dentro de nós muitas vezes abatidos com algumas situações, nós vamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, aviva a minha fé. Senhor, acrescenta dentro de mim, me dá o dom da fé, porque eu quero crer, eu quero acreditar que vai acontecer na minha vida. Amém? E nesta manhã nós vamos olhar para o alto e nós vamos ter um clamor de intercessão pela nossa casa, pelos nossos sonhos. A palavra do Senhor fala para nós apresentarmos ao Senhor os nossos projetos, os nossos planos, porque dele vem o sim, porque das mãos dele vem a resposta. E se não for um plano bom, ele vai colocar um não, para que nós não venhamos perder, para que nós não tenhamos consequências ruins na nossa vida. Mas eu preciso apresentar ao Senhor os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Apresenta ao Senhor nesta manhã as tuas necessidades, porque a palavra dele fala que ele supre todas as nossas necessidades. Do que você tem falta? Qual é a tua necessidade? É um filho salvo? É um marido liberto? É uma vida profissional sucedida? Qual tem sido a sua falta hoje? Fala para o Senhor: Senhor, eu tenho tido falta disso, e eu sei que só o Senhor pode me suprir. Eu sei que só o Senhor pode reverter a minha situação. Eu sei que só o Senhor pode trazer um milagre. Não, que o tempo da espera não roube a esperança, que o tempo da espera não roube os nossos milagres, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Amém? Deus, ele vai encerrar nesta manhã o tempo de choro. Deus vai encerrar nesta manhã ciclos de derrotas na tua vida, ciclos de fracasso. Mas você precisa sair do lugar, você precisa entrar na dimensão espiritual da vontade de Deus, como Abraão, sair do ambiente da contaminação, da idolatria, para viver um novo ambiente espiritual. Fala para o Senhor: Senhor, eu não sei sair deste ambiente, mas eu quero. Porque tem ambientes, queridos, que a gente não sabe sair, e o Senhor sabe que a gente não sabe sair, e o Senhor sabe que a gente não tem força para sair, e o Senhor sabe que a gente não tem, mas Ele é a força em nós. Então pede para o Senhor: Senhor, eu não sei sair deste ambiente, eu não sei sair desta dor, eu não sei sair desta vida, mas eu preciso sair, e eu quero sair, e eu quero que o Senhor me ensine a olhar para os céus e ver que tem muito mais de Deus para minha vida, para olhar para os céus e ver que tem muito mais de Deus para
um legado espiritual para a tua casa, para a tua família. As tuas orações, elas estão construindo um futuro de honra. O teu posicionamento espiritual está construindo, queridos. Muitas vezes ainda não visualizou a obra terminada, mas está construindo cada passo que você tem dado, está construindo uma grande obra do Senhor, e você vai se alegrar com a grande obra que o Senhor tem para a tua vida. Houve um momento na minha vida onde eu cantava louvor, bom futuro, e eu só sabia chorar, porque eu falava, porque eu estava passando por um momento de muita destruição, e eu olhava e falava: Senhor, eu creio que este louvor é verdade, eu creio que eu vou viver um futuro, e eu creio que eu vou viver para testemunhar. E queridos, quando eu canto hoje, eu lembro de tudo aquilo que o Senhor fez. Aquele que pegou uma história destruída, uma mulher que estava precisando de uma restauração completa, onde as guerras e as lutas fizeram de mim somente cacos, e eu precisava pegar todos aqueles cacos e juntar a minha história e reconstruir em Deus. E todas as vezes que eu louvava um bom futuro, eu falava: Senhor, eu creio que esse deserto vai passar, eu vou viver para testemunhar, e todos vão ver. E eu sei que o Senhor cumpriu na minha vida, e o Senhor, Ele vai cumprir muito mais, e o Senhor tem muito mais para realizar, e assim é na tua vida, e assim é na tua história. Deus tem muito mais para realizar. Quando Satanás acha que conseguiu nos matar, nos destruir, e aí ele fala: agora eu consegui parar, agora eu consegui estagnar, agora eu consegui calar a voz dela, o louvor, a adoração, agora eu consegui. Não, a força do Senhor nos impulsiona, o poder do Espírito Santo nos faz avançar, amém? E nós vamos buscar nesta manhã esta presença. E lá em Isaías 61:7 é o que o Senhor tem para a tua vida: dupla honra. A palavra diz assim: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão tudo, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade. Do roubo, em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com ele farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Amém? No lugar da vergonha, Deus vai mostrar a honra dele. Deus vai mostrar que você é precioso, é preciosa. Deus vai mostrar o quanto Ele tem cuidado de você. Amém? Quando a promessa se cumprir, todos verão a grandeza de Deus. Então fala: Senhor, cumpre a promessa na minha vida, porque eu vou ser um testemunho vivo do teu poder e da tua glória. Amém? Vamos nos colocar de pé, e você vai orar nesta manhã. Eu quero que nós tenhamos um tempo de oração, queridos. Oração, intercessão e clamor pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos sonhos, porque nós vamos buscar voltar do Senhor nesta manhã de renovo espiritual. Nós vamos buscar nesta manhã esta força do Espírito Santo de Deus em nós, para nos impulsionar para viver as coisas grandes que os céus têm reservado para nós, que o Senhor preparou para as nossas vidas. E Ele canta, Espírito Santo de Deus, nós amamos a tua presença, nós amamos ouvir a tua voz, Pai. Nós amamos, Senhor, a tua doce presença, e nesta manhã nós nos rendemos aos teus pés, nós nos prostramos diante de ti, Pai. O Senhor conhece as limitações do nosso ser, o Senhor conhece as dificuldades que enfrentamos, o Senhor conhece, Pai, aquilo que está no nosso coração, no secreto do nosso ser, Pai. E nós queremos expor a Ti, colocar diante do Senhor, Pai. Muitas vezes, como Abraão, Senhor, no momento onde ele fala: eu não tenho herdeiro. Nesta manhã nós queremos Te falar, Senhor, aquilo que nós não temos, Pai, mas é a promessa do Senhor nas nossas vidas, Pai.
família é bendita, que a nossa casa é bendita, que nós somos abençoados do Senhor, Pai. Que toda morte dentro de nós, que toda esterilidade dentro de nós, Pai, tudo aquilo que gerou morte espiritual, tudo aquilo que gerou esterilidade dentro de nós, muitas vezes, Pai, impossibilitando até uma oração, Pai. Muitas vezes a dor foi tão intensa que muitas vezes falta oração para pedir, Senhor. Nós queremos nesta manhã colocar diante do Teu altar, Pai, e te pedir, traz vida dentro de nós. E Ele canta, Lassuri canta, Labás. Ressuscita sonhos nesta manhã, Pai. Ressuscita as Tuas promessas, Pai. Ressuscita nesta manhã, Senhor, a intercessão, a oração pela vida que o Senhor escreveu para cada um de nós. Há uma vida escrita por Deus para nós vivermos. E muitas vezes nós estamos vivendo aquém daquilo que o Senhor preparou. Muitas vezes nós estamos vivendo longe daquilo que é o Teu propósito. E nós poderíamos estar desfrutando de tantas bênçãos, de tanta paz, de tanta alegria. Mas nesta manhã nós te pedimos, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, pelas decisões erradas, pelas escolhas erradas. Nos perdoa se em vez de orar, interceder pela nossa casa, nós nos levantamos como acusadores, com boca pesada, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se em vez de enxergar o milagre, nós enxergamos somente a frustração e a derrota. Nós te pedimos nesta manhã, Pai, nos limpa a nossa visão, Pai. Limpa os nossos olhos, porque nós queremos olhar para os céus e ver os milagres que o Senhor tem para a nossa história, para a nossa vida. Se nós não estamos vivendo a história, a vida que o Senhor escreveu, Pai, nós te pedimos nesta manhã, nos perdoa, Pai, e nos recoloca, nos coloca nesta manhã no Teu plano, no Teu propósito. Coloca os nossos sentimentos alinhados com a Tua vontade, coloca a nossa mente, Pai, alinhada com o Teu plano. Em nome de Jesus, Pai, se os nossos pensamentos estavam na dor, na frustração, hoje nós arrancamos, Pai, e nos colocamos em Ti, em Jesus Cristo. Realiza os Teus milagres em nós. Nós declaramos a bênção da família, está nas nossas vidas, está na nossa casa, está sobre os nossos, Pai. Nós declaramos que tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, nós vamos viver, e o inimigo não vai roubar, o inimigo não vai continuar roubando, Senhor, as famílias, Pai, as bênçãos que o Senhor tem reservado. Nós tomamos posse nesta manhã, Pai, e nós ocupamos a nossa posição, o nosso lugar. Nós saímos para fora, Senhor. Nós saímos do ambiente que nós estávamos, Pai, para viver o novo de Deus, para viver o grande de Deus, para viver o extraordinário de Deus. Tem Isaac para nascer, tem promessa para se cumprir, Pai, e ela vai se cumprir. Tem alegria, tem riso, tem, Senhor, tem, Pai, neste tempo determinado para a Tua igreja, para os Teus filhos, o tempo da honra, o tempo da alegria, o tempo do milagre, Pai. E eu declaro que este tempo chegou sobre a Tua vida, o tempo do riso, o tempo da alegria, o tempo de viver a Tua promessa, ele chegou na Tua vida. Hoje o Senhor coloca em você essa certeza que em você Ele vai cumprir as promessas, que na tua vida e na tua história Ele vai viver, cumprir os planos que Ele tem. Você vai viver a história que o Senhor determinou. Se Satanás falou que não, você não ia viver por causa disso, por causa daquilo, apresenta a Ele nesta manhã o sacrifício da cruz. Apresenta hoje o sacrifício que foi pago pela tua vida. Não há acusação, não há peso, não há sentenças, porque o Senhor Jesus, Ele pagou o preço pela tua vida. Você é livre, você é livre. Aleluia. Saia para viver o teu milagre, saia para viver a tua promessa. Você é livre para viver a restauração, você é livre para viver a provisão, você é livre para viver a salvação, você é livre para desfrutar das bênçãos do Senhor. O preço foi pago, você é livre. Recebe essa liberdade do Senhor, que todo peso de acusação, que todo
quebrado pela autoridade de Jesus Cristo, pelo sacrifício do Filho entregue na cruz por cada um de nós. Receba a liberdade. Você vai viver a bênção do Senhor. Você vai viver o que Deus preparou. Amém? Você vai viver a honra que o Senhor tem, porque maior é o poder de Deus. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E Ele está agindo. E Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando nesta manhã. Ele está tirando aquilo que estava preso, aquilo que estava oculto. Ele está trazendo à existência os milagres e as promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aqueles que você está intercedendo nesta manhã, sobre os nomes que você está colocando no altar do Senhor. Jugos estão sendo quebrados nesta manhã. Cadeias espirituais estão sendo quebradas nesta manhã, porque vai haver uma grande revolução na tua casa. E todos vão olhar e ver, ali tem uma família bendita. A família bendita é a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém. Deus falou fortemente ao meu coração que muitas vezes Satanás ele coloca culpa por decisões, por escolhas, por caminhos que muitas vezes nós tomamos, mas que você tenha a certeza, a convicção que o preço já foi pago. E quando nós entramos na presença do Senhor e falamos: Senhor, constrói tudo novo, Ele constrói tudo novo. Amém? Então não permita que Satanás te aprisione naquilo que foi o passado. Hoje você tem um entendimento. Hoje você está recebendo a revelação da palavra. Hoje está sendo aberto no mundo espiritual um novo entendimento para a tua vida. E o Senhor está trazendo essa dimensão e essa porção. E você vai viver as promessas do Senhor. Elas vão se cumprir na tua vida. Elas vão se cumprir na tua casa. Uma a uma das promessas do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Nós vamos sair daqui com este coração fortalecido, avivado na presença do Senhor. Amém? Nós vamos fazer só um pedacinho de louvor. Vamos? E eu quero que você tenha esse momento de adoração, sabe? De você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está te proporcionando nesta manhã. Louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado. Aleluia, Senhor, pela fé, Pai, nós vamos tomar posse nesta manhã deste novo tempo do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. O Senhor traz o milagre, o Senhor traz a promessa. Ele é o único Deus, amém, que age por nós. E eu quero que você continue esse ambiente de louvor, de adoração, esse ambiente espiritual na tua casa ao longo deste domingo, na tua semana, que você continue, amém, perseverando pelas bênçãos do Senhor sobre você, sobre a tua casa. Pai, nós te louvamos por esta manhã, nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra sobre nós, pela tua unção, pelo teu poder derramado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela força, pela unção, pela presença do Senhor em nós. E eu te peço, despede dos teus filhos debaixo desta unção, debaixo deste poder, por uma semana de grandes milagres. Recebe o envio do Senhor sobre a tua vida para prosperar. Recebe o envio do Senhor na tua vida para viver os milagres, as bênçãos do Senhor na tua casa e na tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos,